Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem pessoal com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do seu curso de SketchUp aqui pelo projeto Auto Criativo. Hoje nós estamos na aula de número 22, né pessoal? E nós vamos falar aí sobre lajes e platibandas, tá? Ou seja, nós vamos desenvolver aqui, ou continuar, né, desenvolvendo aí a volumetria do nosso projeto. E uma das características bem importantes que a gente vai começar a se atentar a partir de agora, pessoal, a partir dessa aula, é de fato entender que não apenas o desenvolvimento do projeto é importante, mas também o que você aplica no projeto é importante, com relação ao desempenho do computador. Eu até comentei com vocês aí algumas aulas anteriores, que uma das preocupações que a gente tem que ter é se no final de todo o nosso projeto, o nosso computador ele vai suportar aí toda essa volumetria, porque a gente vai inserir muitos elementos, muitos acessórios no projeto, vamos pôr aí possivelmente componentes, possivelmente texturas, né? Com certeza texturas, e tudo isso, pessoal, acarreta no desempenho gráfico aí do projeto. Então uma das saídas, vamos dizer assim, uma das opções que a gente tem é principalmente trabalhar com camadas, que é o que a gente já vem fazendo, e também trabalhar com cenas, tá bom? Então a gente vai começar a se atentar a isso a partir de agora. Então você consegue fazer o seu projeto em etapas, separando ele por camadas e separando em cenas. Em casos mais extremos, eu vou até explicar isso para vocês, possivelmente aí já nas próximas aulas, que também em casos mais extremos é importante às vezes você até trabalhar com arquivos de SketchUp separados, tá bom? Porque é o seguinte, esse arquivo que você está trabalhando aqui, ele é um arquivo, mas não necessariamente você precisa desenvolver, ou necessariamente você tem que desenvolver todo o projeto em um único arquivo. Você pode, por exemplo, fazer todo o projeto térreo em um arquivo, você pode, por exemplo, fazer todo o andar superior em um outro arquivo separado, você pode pôr, por exemplo, a decoração ou o projeto com materiais em um arquivo separado. Então eu vou explicar isso para vocês detalhadamente. E eu tenho certeza que aí nas próximas aulas vocês vão entender todo o conceito e aí vocês não vão ter nenhum tipo de problema com relação a desempenho, tá? Outra coisa também, pessoal, a gente vai desenvolver o projeto e depois lá para frente também a gente vai fazer alguns reparos, alguns ajustes com relação a desempenho. A gente vai eliminar linhas desnecessárias, faces desnecessárias, porque quando você está desenvolvendo um projeto no SketchUp, automaticamente, né, e consequentemente vai criando faces sobre faces, linhas sobrepostas. Então são elementos desnecessários que a gente vai limpar aí possivelmente no futuro, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, como a gente já desenvolveu aqui, pessoal, boa parte, né, vamos dizer assim, estrutural, né, do nosso projeto, apesar de ser apenas aí alvenarias, mas já fizemos, né, o esqueletão então do nosso projeto. A gente vai começar então a criar cenas a partir de agora. E essas cenas vão nos auxiliar a desenvolver partes específicas do projeto, tá? E aí já na sequência da aula nós vamos então finalizar aí as lajes, que está faltando, alguns ajustes nas lajes e todas as platibandas, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, como a gente já desenvolveu essa parte do projeto, você vai observar aqui então que em cor por camada tem que estar assim, ó, tudo separadinho por cor, inclusive os pisos, tudo certinho conforme eu venho explicando para vocês aí nas aulas anteriores, tá bom? Tem que observar isso. Se o seu tiver alguma coisa correta, por exemplo, aqui na parte superior tem alguma outra cor, não está condizente, por favor, reveja aí as aulas, reveja os vídeos, para que fique assim certinho, tá bom? Então vamos voltar aqui, ó. Eu vou tirar. E agora é o seguinte, então a gente vai criar aqui uma cena, vou vir aqui em cenas, tá? E vamos criar uma cena nova chamada externa, tá? Deixa assim apenas com o nome externa. Muito bem, pessoal. Então, o que significa? Que tudo que a gente está desenvolvendo aqui, ó, nesta cena, está salvo aqui então na cena externa, tá? Olha lá, cena externa. Muito bem. Agora, vamos supor que a gente queira trabalhar somente no pavimento térreo. Quando a gente for desenvolver alguma coisa, inserir materiais, por exemplo, colocar piso, colocar rodapé, colocar janelas, somente lá no piso de baixo, você há de concordar comigo que não há necessidade da gente estar visualizando a parte superior. Então, como que a gente faz isso, pessoal? Deixa eu desabilitar aqui um pouquinho a luz, tá? Então, vejam só. Eu vou vir aqui, ó,
na camada, tá? Ó, eu venho aqui em camadas. E aí as camadas que estão na parte superior, ó, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, por camada. Essa daqui, ó, de cima, ó, é pavimento superior. Então eu venho aqui, ó, paredes do pavimento superior. Deixa eu colocar um pouquinho aqui, ó, em layer 0 como a camada de trabalho. E aí eu faço o seguinte, ó, aqui, ó, pavimento superior eu oculto, tá bom? E essa daqui, ó, é a laje 1. Então a laje 1 também eu oculto. Olha lá, então eu só tenho esta situação aqui agora, tá? E aí, deixa eu colocar aqui um pouquinho tudo branco novamente. Aí sim a gente volta aqui, ó, e cria uma nova cena, tá bom? Coloca aqui em cenas, cria uma cena. E essa cena você pode até colocar assim, ó, posicionar ela, ajustar do jeito que você achar melhor, para facilitar, tá? Vou deixar assim, ó, no posicionamento isométrico mesmo. Então eu clico aqui no sinalzinho e vamos colocar assim, ó, o nome da cena chamada pavimento térreo. Ok? Ou seja, então quando eu precisar de todo o meu projeto externo, eu sempre vou usar a cena externa. Aí você vai observar que vai aparecer então o lado externo. Quando eu for desenvolver alguma coisa, então aplicar um material, um rodapé, fazer qualquer coisa lá na parte de baixo, eu venho e seleciono a cena pavimento térreo. Eu não preciso de estar vendo tudo que está lá em cima, entendeu? Legal, né, pessoal? Aí a gente pode até fazer então mais algumas coisas. Por exemplo, a gente volta então aqui em camadas. E aí vamos colocar aqui, ó, por camada. Essa daqui, ó, é pavimento térreo. Então a gente vai vir aqui, ó, paredes do pavimento superior. Tá aqui, deixa eu ver onde tá pavimento térreo. É paredes, né, que a gente colocou o nome, ó. Paredes do pavimento térreo a gente oculta. Muros a gente oculta. Essa aqui tá como parede da garagem. Deixa eu ver onde tá. Aqui, ó, parede da garagem. E essa tá como paredes da edícula. Aqui, ó, paredes da edícula. Deixa eu ver. Aqui é o piso da edícula. Deixa ele lá. E aqui, ó, paredes da edícula. Muito bem. Olha lá, então a gente só tem aí os pisos. Isso daqui, ó, é grupo DWG, pode ocultar também. Então eu tenho uma outra situação, por exemplo, se eu queira trabalhar aí somente nos pisos, né? Então deixo aqui os pisos assim, ó, tá bom? Aí a gente vem aqui então, desabilita cor por camada, possivelmente se a gente quiser ver aí futuramente alguma textura ou algo nesse sentido, tá? E aí a gente vem aqui então em cenas e cria uma cena chamada piso, aqui ó, pisos do térreo. Entendido? Então quando a gente for desenvolver partes específicas do projeto, para facilitar o nosso trabalho, a gente vai criando então essas cenas, tá? Agora vamos fazer o seguinte, eu vou voltar então para a externa que estava aqui e eu quero trabalhar somente nesse piso aqui, ó, do andar superior. Então a gente vamos lá, vamos vir aqui em camadas. Agora é o inverso, tá, pessoal? A gente vai vir aqui, ó, paredes do pavimento superior mantém, laje 2 mantém. Deixa eu ver qual que é a laje 2. Possivelmente a gente não está conseguindo ver, deixa eu dar uma olhadinha aqui pelas cores, tá? Essa aqui é paredes, ó, então a gente tem que alterar, tá? Essa aqui, ó, tem que alterar ela e colocar a laje 2. Isso, laje 2. Entramos no grupo, selecionamos tudo e alteramos para a laje 2, tá? Ó, tem que ficar assim. Porque se um dia eu precisar ocultar, ó, fica certinho, tá? Muros, paredes da garagem. Pisos aqui, ó, grupo DWG, os pisos de baixo a gente vai tirando tudo. Como tá na sequência, fica até mais fácil, ó, você vai clicando aqui e já vai limpando, tá? Olha lá, então eu tenho somente essa situação e por fim aqui paredes do pavimento superior, tá? Então eu vou ter somente esta laje aqui, ó, que é a paredes, né, que é laje 1. Aproxima assim, ó, tá? Caso eu queira fazer alguma edição especial nela. E então a gente cria uma nova cena. Ele pediu aqui para salvar como estilo, possivelmente porque a sombra está ligada, tá? Vamos criar a cena. Ela ficou com o nome 4, mas não tem problema, a gente pode vir aqui e alterar. Então coloca assim, ó, pisos do pavimento, né? Ó, pavimento superior. Ok? Bom, pessoal, então essa é uma das alternativas para a gente trabalhar e não deixar o arquivo tão pesado, tá? Inclusive pode até desabilitar as sombras. Vem aqui em atualizar, pavimento térreo, ó, somente as paredes do pavimento térreo, pisos do pavimento térreo,
tá? Essa aqui, ó, apareceu agora porque ela ficou como recente, então a gente vem aqui, ó, em camadas e a laje 2 a gente desabilita e atualiza a cena, tá bom? Olha lá, quando a gente precisar então desenvolver toda a volumetria, a gente parte então para a cena externa, tá? Obviamente, pessoal, que esses nomes que eu estou colocando aqui são nomes didáticos aqui para a aula, tá bom? Obviamente, na hora que você estiver desenvolvendo aí os seus projetos, você vai criar cenas aqui e de forma que os nomes que você colocar aqui lembre facilmente em que parte do projeto, né? Ou que parte aí do 3D você está literalmente modelando, tá bom? Outra alternativa, pessoal, que eu comentei com vocês é relacionado a arquivos, tá? Arquivos, pessoal, funciona basicamente assim, ó. Vamos lá. Por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto aqui e vai chegar um determinado momento que eu mesmo vou começar a perceber que está ficando muito pesado. Essa palavra pesado, pessoal, não é literalmente o tamanho do arquivo, né? Do tamanho da casa. O que eu falo pesado é a dificuldade que você tem de manipular o 3D, tá bom? Como o computador que eu estou trabalhando aqui e explicando aí as instruções para vocês é um computador relativamente potente, então para mim é até fácil. Eu trabalho com sombras ativadas, trabalho com vegetações ativadas, fica fácil. Mas, né, sabemos que a grande maioria dos usuários que estão acompanhando o curso pode ser que estejam trabalhando em um notebook um pouco mais simples, ou até mesmo, né, em um desktop um pouquinho mais simples, e em um determinado momento o arquivo vai ficando literalmente difícil de você orbitar, de você visualizar, porque ele vai ficando literalmente pesado. Obviamente, pessoal, que aqui nessa etapa do projeto ele está leve, eu acredito que leve para todo mundo, porque a gente ainda não inseriu materiais, né, não inserimos texturas, e não, nem vegetação, nem cores, nem nada. Então, né, relativamente ainda está leve. Mas já se preocupe com isso a partir de agora, porque se depois você falar assim, agora eu vou tentar deixar o meu projeto mais leve, e você já concluiu praticamente 99% aí do projeto, vai ficar mais difícil. Então comece a se preocupar com isso a partir de agora. Então a primeira alternativa que eu comentei com vocês foi então trabalhar aqui com cenas, não foi? A segunda alternativa, pessoal, é trabalhar com arquivos separados, tá? Bom, eu vou abrir aqui um parênteses, pessoal, prestem bastante atenção. Eu vou explicar para vocês como fazer isso, tá? Mas eu aqui, durante as aulas, não vou usar, tá bom? Eu vou usar o arquivo único aqui mesmo, tá bom? Se, porventura, nos projetos que você vir a desenvolver no futuro, você perceba que isso está te atrapalhando, o arquivo está ficando pesado, então use essa segunda regra, essa segunda técnica, que é você trabalhar em arquivos separados. Os arquivos separados, pessoal, não tem problema você trabalhar com eles pelo seguinte fato. Qual que é a ideia, vamos dizer assim, final de um projeto ou de uma volumetria? É você ter o quê? Você ter as imagens, você ter as fotos, ou você ter então as plantas baixas. As fotos, pessoal, nós vamos extrair posteriormente através aqui da opção, ó, vindo aqui em arquivo, você pode exportar e você pode exportar como gráfico 2D. Ou também você pode renderizar, ou você pode, como eu comentei então, aí trabalhar com plantas baixas. As plantas baixas são levadas para o layout. Então vamos raciocinar o seguinte: se eu preciso de foto e eu preciso de planta baixa, então eu consigo trabalhar com arquivos separados. Tá bom? Porque eu consigo tirar a foto, por exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu queira fotografar esse dormitório internamente. Você há de concordar comigo, se eu for fotografar esse ambiente lá dentro, ele sozinho, não há necessidade de eu estar vendo o que está acontecendo lá embaixo, né? E se eu também desenvolver as plantas que vai ser levadas para o layout, eu posso levar dentro do layout, pessoal. O layout é um programa que ele trabalha com arquivos separados também. Então eu posso ter a planta baixa do térreo em um arquivo salvo, eu posso ter a planta do pavimento superior em um outro arquivo salvo. Tudo isso vocês vão entender um pouquinho mais para frente, tá bom? A princípio, para não confundir muito, vamos ver como é que faz então para separar os arquivos? Pessoal, é muito simples. Olha só, esse arquivo aqui, ó, coloquei o nome dele como sobrado inicial da aula 22, tá? Então, primeiramente, o que eu vou fazer? Salvar ele com um outro nome, tudo bem? Olha só, então eu vou vir aqui em arquivo, vou salvar como, tudo bem? E olha só, aqui eu já coloquei, pessoal, no tema da aula 22. Então, dentro do tema da aula 22, eu vou criar uma nova pasta, tá?
Essa pasta que eu estou criando, pessoal, estou deixando aqui no tema da aula 22, mas aí nos seus projetos você vai salvar em qualquer parte do seu computador, tá bom? Onde você vai deixar então uma pasta, você vai criar uma pasta e dentro dessa pasta você vai criar então o seu projeto destrinchado, vamos dizer assim, né, a palavra certa, ele separado em partes, tá bom? Então vamos colocar o nome dessa pasta chamada assim, ó, projeto leve, vamos pôr assim para a gente saber, tá? Então o que você vai fazer? Dentro de uma respectiva pasta você vai criar um nome para ela, tá? E dentro da pasta então você vai salvar o seu arquivo, tá? Eu vou colocar o nome desse arquivo aqui como assim, ó, projeto de sobrado usuário, ok? E aqui, pessoal, eu vou colocar assim, ó, o nome, por exemplo, ó, para a gente lembrar, eu vou colocar o nome assim, ó, térreo. Tá bom? E aí eu vou salvar. Muito bem, olha lá, tá o nome térreo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, no pavimento superior, vou deletar, tá? Essa parte aqui, ó, literalmente deletar, tá, pessoal? Não adianta ocultar ou esconder camada, tem que literalmente deletar, tá? Ó, vou deletar e deletar a laje, essa outra laje. Então eu só tenho isso daqui, ó, pavimento térreo. E aí eu vou vir aqui, ó, no disquete e vou salvar. Ou se você quiser, pode vir aqui em arquivo e salvar, tá? Pronto, salvei. Esse é o térreo. Essa é a parte específica do térreo. Com o arquivo ainda aberto, eu vou apertar o Ctrl Z para desfazer o delete que eu fiz, tá bom? E aí eu vou deletar as partes de baixo, ó, vou deletar aqui, ó, deletar, olha lá, deletei tudo. E aí eu tenho então somente agora a parte superior, olha lá, vou até tirar a sombra um pouquinho. Tudo bem, ó, é o mesmo projeto, é o mesmo arquivo, tá? Só que aí agora eu vou ter que vir aqui e salvar como, tá, pessoal? Cuidado, não vai clicar aqui em salvar, senão você vai perder o que você fez embaixo, tá? Clica aqui em salvar como. E dentro da pasta projeto leve, eu vou colocar o mesmo nome, só que aí eu vou alterar aqui, ó, eu vou colocar superior. Ok? E aí eu vou salvar. Então, quando eu quiser abrir aquele arquivo que só tem o térreo, pessoal, eu vou vir aqui em arquivo, vou vir em abrir, e aí eu vou procurar, ó, térreo. O térreo tá aqui, ó, tá vendo, ó? Tá, ó, tá aqui, e vou clicar em abrir. Só que antes de eu clicar em abrir, pessoal, deixa eu fazer aqui um negócio, senão vai dar um probleminha, ó. Vou apertar o Ctrl Z, tá? Vou voltar tudo, todo o projeto, isso, deixa eu ver se voltou tudo. Isso, ó, tá lá, todo o projetão, tá? E nesse aqui, ó, eu vou vir aqui em arquivo, vou salvar como, dentro da pasta leve, eu vou colocar assim, completo. Olha lá. Então, entende-se o seguinte, pessoal. Deixa eu clicar aqui em salvar como. Eu tenho, ó, o projeto que é completo, o projeto que é somente a parte superior e o projeto térreo, tá? Eu poderia, obviamente, criar muitos outros arquivos aqui, ó, sem problema nenhum. Poderia criar, por exemplo, só paisagismo, ou, por exemplo, projeto somente com mobília ou com telhado, partes separadas do projeto, tá? E aí o que vai acontecer? Na hora que eu estiver desenvolvendo o meu projeto, então, por exemplo, eu quero abrir somente o térreo, então eu venho aqui em arquivo, tá? Eu posso vir aqui em abrir e clico então, ó, no térreo, tá? Clico em abrir. Muito bem. Então, neste arquivo, pessoal, eu só vou desenvolver o que está no térreo, tá? Aí eu posso literalmente abusar aqui, colocar texturas, colocar materiais, outros elementos e tudo mais, ok? Depois que eu terminar toda essa parte aqui do meu térreo, eu posso, pessoal, simplesmente, vamos supor que aqui, ó, eu já inseri janelas, eu já inseri aí materiais, tudo que realmente vai aqui no térreo. Eu posso simplesmente fazer isso, pessoal, ó. Seleciono tudo, dou um Ctrl C, copiei, não copiei? Aí eu venho aqui em arquivo, vou lá no meu arquivo, ó, vou abrir o completo. Olha só, venho aqui no completo, abrir. Ele pede para mim salvar o que eu fiz no térreo, eu não vou salvar nada, tá? Aqui é apenas para exemplificar para vocês. Mas vamos supor que já está tudo pronto, tá bom? Clico em não.
E aqui, ó, então, no completo, o que eu faço? Eu deleto toda essa parte de baixo, tudo isso daqui, ó. Deixa eu tirar para vocês verem, ó, vou deletando. Ó. Então, ó, na parte de baixo eu não tenho mais nada. E aqui, ó, dentro do meu arquivo, ó, completo, tá vendo, ó? Então, a parte de cima não está pronta. A parte de baixo, vamos supor que já esteja tudo prontinho. E simplesmente, pessoal, vem aqui com o Ctrl V. Olha lá o que aparece, pessoal. Vem o que eu trouxe lá do arquivo térreo para o meu arquivo completo. Aí ele vem todo separadinho, né? Ou, vamos dizer assim, em grupo. Eu posso pegar essa pontinha e simplesmente colar aqui, ó, na laje. Olha lá, pessoal. Deixa eu colocar um pouquinho em raio-x, porque não está querendo pegar. Isso. Olha lá. Então, o que eu fiz? Eu posso, pessoal, então, o que eu fizer em um arquivo, vou voltar aqui em salvar como. Então, o que eu fizer aqui no térreo, eu posso copiar e colar no completo. O que eu fizer aqui no arquivo superior, eu posso copiar e colar no completo. Quando eu precisar renderizar, ou eu precisar das plantas, ou eu precisar de uma edição em específico, eu abro o completo, porque o completo eu não vou ter que ficar manipulando ele muito, porque ele vai estar um arquivo extremamente pesado. Imagina quando a gente tiver madeiramento, quando a gente tiver telhas e tudo mais, então ele vai ficando literalmente pesado. Mas eu posso separar então vários arquivos, eu posso pôr aqui, ó, projeto usuário telhado, projeto usuário texturas, projeto usuário e assim sucessivamente. O que eu fizer nesses outros arquivos eu posso colar então no principal ou no arquivo completo que eu venha a ter. Agora só uma observação. Caso você opte em colocar materiais nos arquivos secundários, vamos considerar esses dois de baixo secundários, os materiais de textura, pessoal, prestem bastante atenção. Não dá para você copiar e depois colar no principal, tá? Vamos entender assim, ó. Deixa eu cancelar. Vou abrir aqui, ó, então, o térreo. Não vou salvar esse, tá? Porque eu não fiz nenhuma alteração. Vamos supor que aqui, ó, por exemplo, eu venha nesse piso e aplique uma textura, tá? Não tem como eu pegar, pessoal, essa textura e depois levar ela lá para o completo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar o piso inteiro, o material sólido, texturizado, lá para o completo. Entendido? Então, não se esqueçam desse detalhe, tá? Então, essas aí são as duas alternativas principais, pessoal, para a gente trabalhar com arquivos aqui no SketchUp, tá? Como eu comentei com vocês, eu estarei utilizando aqui, pessoal, ó, vou colocar em projeto inicial da aula 22, tá? Não vou salvar. Eu estarei utilizando, então, o modelo completo, tá? Se, porventura, aí no futuro, nas próximas aulas, você mesmo sentir que o seu computador não está aguentando, que possivelmente está demorando demais para abrir aí os arquivos, ou até mesmo para você manipular o 3D, então opte em trabalhar aí com as cenas, tá bom? E opte também em trabalhar aí possivelmente com arquivos separados, tá? Nas aulas que a gente for falar sobre layout, sobre fotografia, eu vou voltar nesses assuntos e eu explico para vocês também aí em maiores detalhes, tá bom? Eu acabei perdendo as cenas que a gente criou aqui. Deixa eu ver se eu pegando o completo aqui fica mais fácil, tá? Ó, esse aqui já está com as cenas, né? Ó, pavimento térreo, tudo certinho. Então esse aqui, ó, eu vou só renomear ele, pessoal. Vou clicar aqui e vou colocar ele. Ele está como projeto sobrado inicial, né? Vou colocar então como projeto sobrado final, tá? Eu vou colocar aqui em salvar como. Dentro da pasta tema da aula 22, ó, ele já está aqui, ó, com esse nome. Eu vou só alterar aqui para a gente continuar e a gente já faz então as platibandas, tá? Ó, final, tá? Fiz tudo isso somente para não perder as ceninhas que a gente já havia criado, tá? Clico aqui em salvar. Muito bem, tá lá, ó. Então esse é o arquivo normal do nosso curso, tudo bem? Bom, então vamos lá, né? Como de costume, criamos uma nova camada, tá? Vou vir aqui em camada e vou colocar então como laje 3. Ó, laje 3. Essa laje 3, vamos só mudar a cor dela aqui um pouquinho, pode ser verde. Ok. Então, vou deixar ela aqui como corrente. A laje 3, pessoal, é o seguinte, nós vamos fazer ela aqui, ó, na parte superior, tá? Aqui em toda a parte superior. Só que aqui não vai ter, a princípio,
platibanda, tá? Não vai ter beiral aqui, ó, não vai ter beiral pro lado de fora, nem platibanda. Aqui na parte da frente a gente vai fazer ela somente até aqui, só que aí depois ela vai envolver toda a parte da sacada aqui, tá? Eu tô deixando aí um pouquinho mais para frente até para deixar ela aqui, porque depois tem um acabamento que a gente precisa erguer aqui essas paredes, e essas paredes vão atingir a altura total da queda do telhado, ou seja, o nosso telhado, pessoal, ele vai vir aqui, ó, no meio da casa e vai abranger até chegar lá na parte da garagem e vai chegar até aqui na parte de trás, tá bom? Aí vocês vão entendendo tudinho aí um pouquinho mais para frente. Então tá aqui, ó, camada laje 3, vamos acionar um retângulo, muito simples, né? A gente abre aqui, ó, um retângulo. Criamos um grupo, né? A gente usou o Alt G, não foi, para criar o grupo. Letra P. Colocamos 12 cm, tá? Eu uso 12 cm, pessoal, mas vocês podem colocar 0,12, tá bom? Fica o critério de vocês, é a mesma coisa, tá? De forma que estando aqui por camada tem que estar assim, ó, bonitinho, tá? E aqui, ó, a laje da frente, pessoal, é essa laje 2. Então, deixa eu mudar ela aqui um pouquinho. Essa laje aqui, nós vamos trazer ela um pouquinho para frente, ó, meio metro, tá? Que aqui vai ser, então, um beiral, ó. Digito aqui 0,5, perfeito? Tá? E depois a gente vai fazer, então, a platibanda aqui já na sequência. E depois tem a lajinha que a gente tem aqui, ó, na edícula, tá bom? Uma lajinha, deixa eu dar uma olhadinha aqui no AutoCAD. A gente tem uma laje aqui, ó, tá vendo essa linha tracejada? Responde, né? Ou é respectivamente aí do beiral da laje, tá? Ou possivelmente, pessoal, a gente pode até fazer assim, ó, fazer a laje acabando mesmo aqui, ó, em cima da parede, e essa parte de baixo aqui a gente considerar então como o telhado, tá bom? Então fazer isso, ó, vamos voltar aqui no SketchUp. Vamos criar uma nova camada, vai se chamar então laje 4. Tá? A laje 4, então, muito fácil, né? A gente vem aqui, comando retângulo, clica aqui, seleciona tudo, Alt G, colocamos para o alto 0,12 também, tá? Então, tá lá, ó, já cobertinha a parte da churrasqueira e a edícula aí do nosso projeto, tá? Bom, aqui, pessoal, ó, na parte da frente, né, na parte da garagem, nós temos algumas paredes aqui, ó. Obviamente que continuam lá de baixo. A gente dando uma olhadinha aqui no AutoCAD, ó, vocês vão observar, então, que as paredes, ó, elas vêm e dão a volta aqui, ó, todas essas paredes. Eu vou colocar uma altura qualquer para elas, pessoal, aqui, ó, na parte de cima, tá? Essa planta aqui é a parte superior. Olhando então de cima, eu vou colocar uma altura qualquer, porque então depois a gente vai fazer então aquelas empenas, ou seja, pegando o caimento do telhado, vai determinar então ali podemos dizer assim, o encontro da parede com o telhado, tá bom? E a gente vai ver isso direitinho. Como a gente vai fazer aí nas próximas aulas os madeiramentos, tudo certinho do telhado, depois que a gente definir o caimento do telhado, a gente define então estas paredes, tá bom? E aqui nós temos uma pequena platibanda, ó. Essa platibanda aqui, deixa eu só confirmar, pessoal, se a gente fez a laje certo, se tá com meio metro. É isso mesmo, ó, meio metro, tá? Ó. Olha lá, meio metro. E aí o telhado até passa um pouquinho depois, ó. Tá? E aqui então a gente coloca uma platibanda de 20 centímetros, tá bom? Então voltamos lá para o SketchUp. Então aqui, ó, a gente vai colocar assim, ó, vamos criar uma camada nova chamado paredes da sacada, tá? Pode ser sacada ou varanda, tá bom? Por ser grandão assim. Vamos deixar aqui. E aqui nós vamos usar então paredes de 12, tá bom? Ó, vamos fazer assim, ó, vou usar aqui um comando treina para facilitar, deixa eu desabilitar as sombras, tá? E vou tirar aqui por camada, tá? Então, ó, daqui para cá a gente traz uma treninha 12 cm, muito simples, né? Daqui para cá uma outra treninha 12 cm. Pode até fazer aqui também, ó. Já traz aqui, ó, do cantinho da parede para cá, 12 cm. Observem que a linha veio verde, né? E daqui para cá a gente traz até igualar aqui, ó, tá? Traz aqui, ó. Observem que eu pausei o mouse aqui um pouquinho, trago o rastreador e clico aqui. Tá bom? Daqui para cá, então, a gente digita 12 cm. E aqui, ó, da platibanda para cá, 12 cm também, tá? Então, as referências estão aí, ó.
para a gente desenvolver a parede, tá? Vamos lá então, vamos usar aqui um comando retângulo, pode pegar aqui ó, desse canto até lá nesse outro canto, daqui para cá, comando retângulo. Ah, pessoal, aqui não tem não, ó, tá? Essa aqui não tem essa linha, deixa eu tirar ela. No caso, ela está aqui em cima, ó. Tá bom? 12 centímetros está na parte de cima aqui, ó. Isso. Então, vamos lá. Entro aqui nesse grupo, né? Vamos transformar em grupo. Já ergo essa parede, ó. Letra P. Então, como eu comentei, eu vou deixar uma altura qualquer aqui, porque depois vai ser o acabamento do telhado aqui certinho, tá? Bem aqui, pessoal, nessa parede, então nós vamos descer ela, né? Ao trazer aqui uma trena, ó, que ela vai vir até aqui. E aqui na parte superior a gente faz uma linha, ó, pegando daqui para lá, vermelho. Isso daqui a gente vai descer, tá? A gente desce aqui um pouquinho. Como eu comentei com vocês, vamos deixar uma platibanda aqui com altura de 20, né? Ó, 20 cm. Tá, ó, bonitinho lá. A gente já traz para cá. Isso, muito bem. Olha lá. Tá bom? Como isso aqui é um grupo, a gente pode vir aqui, mover. Vamos clicar aqui ó, nesse cantinho, Ctrl, já faz uma cópia para cá. Muito bem, olha lá que legal, tá? E aqui então ó, tem uma parede, vamos usar aqui ó, o retângulo. Esse retângulo vem até aqui. Vamos pegar aqui ó, dar um Ctrl X, tá? Copiei essa parede, vou entrar dentro desse grupo eu dou um Ctrl V e colo aqui de novo, tá? Então colei o que estava lá fora, pessoal, dentro do espaço normal, colei dentro desse outro grupo, tá? De forma que agora, ó, eu posso vir aqui, empurrar, puxar, e essa parede que eu estou erguendo faz parte então desse outro grupo que a gente já havia feito anteriormente, tá? Ó, posso limpar aqui as linhas, tá aí, ó, o acabamentinho bacana aí das paredes, ó, tá? A gente entra então de novo nesse grupo e aqui dentro desse grupo eu faço um retângulo aqui embaixo e a gente já fecha então aí a platibanda, tá? Ó, letra P, ergo aqui, já limpo aqui. Não, aqui não dá para limpar, deixa eu ver. Aqui tem uma, acabei fazendo fora, tá, pessoal? Deixa eu voltar. Porque aqui é um outro grupo, ó, tá? Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu peguei essa parte de baixo e essa de cá, tá? Vou dar um Ctrl X, vou entrar nesse grupo. Dentro deste grupo, eu dou um Ctrl V. Então, eu vou colar tudo dentro de um grupo só, tá bom? Então, vocês viram que dá pra gente trabalhar dessa forma, levando elementos de um grupo para o outro, tá bom? Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Eu acho que eu acabei criando dois grupos, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Isso mesmo. Então aqui o de dentro eu vou desassociar. Isso, porque eu quero um grupo só. Quando eu clicar aqui, ó, vai ficar um grupo só. Quando eu clicar aqui, fica um grupo só. Tá bom? Isso, agora sim, ó. E aqui eu ergo, ó. Tá? Com relação a isso, a parte de grupos aí, depois a gente vai ver mais direitinho. Eu explico em maiores detalhes como é que funciona isso de levar de um grupo para o outro. Bom, olha aí, pessoal. E aqui, ó, para finalizar então a nossa aula, dentro aqui, ó, vou entrar dentro do grupo. Aqui então a gente pode fazer então uma parte que vai ser o guarda-corpo. Aqui vai ser apenas uma muretinha e depois a gente vai fazer o guarda-corpo então de vidro aí, possivelmente na sequência, tá, ó. Aqui tá vindo com a face escura. Deixa eu dar uma olhada, pessoal. Já entendi, porque a gente tem uma face aqui, ó. Possivelmente a gente vai ter que fazer uma linha aqui. Olha só, pessoal, se eu fizer uma linha aqui, ó, fechar daqui até aqui e daqui até aqui, ó. O que vai acontecer? Deixa eu deletar, ó. Essa face aqui, ó, agora ela veio certa, tá? Por quê? Porque na hora que eu peguei e fiz o retângulo aqui, ele acabou gerando uma outra face, possivelmente cinza para os lados, e a que estava no meio ficou invertida, tá? O importante é ficar assim, ó. Tudo branquinho, tá? Então tá aí, pessoal, essa parte aqui, deixa eu vir aqui em editar, excluir guias. Essa muretinha aqui, ó, a gente vai depois então fazer um guarda-corpo. Pode deixar a tela um pouquinho mais alta, vamos deixar com 30, ó. Vou colocar mais 10 centímetros, tá? E aqui então, ó, é o beiral, olha lá o beiral da casa.
tá? Com uma pequena platibanda aqui, ó, tá bom? E como eu comentei, essa parte então do telhado, depois a gente vai fazer o caimento conforme o que a gente estudar da queda do telhado, combinado? Pessoal, muito obrigado então pela atenção. Eu vou salvar então esse arquivo como final da aula de hoje, ó, já vou salvar ele. E ele vai estar disponível então aí dentro da pasta tema da aula 22, tá? Na próxima aula, pessoal, aula 23, a gente vai falar sobre áreas externas. Essas áreas externas, pessoal, a princípio, né, inclusive eu até deixei 2 aulas, a gente vai desenvolver os, podemos dizer assim, acessórios que tem tudo em volta do projeto, tá? Obviamente que depois a gente vai inserir mais coisas, tá? Mas aí eu deixei essas 2 aulas bem específicas. Possivelmente também a gente já coloca a calçada, possivelmente uma árvore, já faz toda a parte externa e o principal, fazendo tudo isso, pessoal, preocupado com as cenas, tá bom? Então essa cena aqui, ó, eu vou atualizar ela, ó, atualizar, e aí eu vou salvar o arquivo, tá bom? Aquele grande abraço então, pessoal, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.